E aí pessoal do Radiologando, como é que vocês estão? Estamos aqui para mais um vídeo no canal. E no vídeo de hoje, eu irei dizer para vocês os 5 erros mais comuns cometidos pelo estudante de radiologia. Mas calma, antes de começar o vídeo, já deixa o seu like aí embaixo, pois fortalece muito o nosso trabalho. E se você ainda não é inscrito, tá perdendo tempo por quê? Já se inscreve no canal, ativa as notificações para não perder nenhum vídeo e ficar por dentro de todo o conteúdo. Vocês sempre me perguntam qual é a melhor faculdade de tecnólogo em radiologia. E eu andei pensando e eu tenho uma resposta para vocês. A UNIT. A UNIT oferece o melhor curso de tecnólogo em radiologia. E para você aí que fez o Enem, você pode utilizar a sua nota para ingressar no curso de tecnólogo em radiologia. Iremos deixar na descrição do vídeo para mais informações. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. Bom pessoal, e este vídeo é para você que já é iniciante no curso de radiologia ou para você que vai começar e quer algumas dicas. Eu preparei aqui para vocês os 5 tipos de erros mais comuns que eu observo nos meus alunos. Então vamos lá para o primeiro ponto. Tirar dúvidas. Muitas vezes, os alunos, eles têm medo de tirar dúvida, pensando, nossa, será que essa pergunta que eu vou fazer é muito boba? Gente, para vocês que estão iniciando o curso, para vocês que vão iniciar, é extremamente importante você tirar sua dúvida. Por quê? Talvez aquela sua dúvida boba possa ser a dúvida crucial de um colega seu, de um amigo seu, e muitas vezes ele também tem esse medo. Então, a primeira dica que eu dou é que vocês tirem suas dúvidas. E esse é um erro muito comum nos alunos, principalmente iniciantes, não tirar dúvida com o professor. Se você está estudando alguma disciplina, está revisando algum material, algum conteúdo e você tem uma dúvida, anote essa dúvida em um momento oportuno, tire essa dúvida, seja em sala de aula, seja em particular com o professor, mas é interessante com que você tire no momento da aula ali, para que todos possam discutir, para que todos possam debater e que o professor ele possa lhe ajudar a compreender melhor ou lhe dar uma explicação melhor sobre a sua dúvida. Então lembre-se que você deve sim tirar as suas dúvidas. Você não deve cometer o erro de ficar aquela sua dúvida com você, esperando se o professor vai ou não responder ou se você vai achar algum lugar. Você está na sala de aula ou para você que vai entrar numa sala de aula, se vocês têm dúvida, pergunte, pois isso vai enriquecer o seu conhecimento e vai lhe auxiliar também no decorrer do curso. Bom pessoal, o segundo ponto mais importante, os alunos não revisarem o conteúdo estudado em sala de aula. Gente, para você que é iniciante, para você que vai iniciar, é muito importante, pelo fato de ser algo novo, você revisar todo o material que você estudou em sala de aula. Você já tirou a sua dúvida em sala de aula? Ok, quando você chegar em casa, tiver um momento, tiver um horário disponível para estudar, você deve fazer isto. Você deve revisar todo o conteúdo ou parte do conteúdo que você ainda ficou com dúvida, para que você possa tirar essa dúvida em um outro momento oportuno com o professor ou buscar outro tipo de materiais. Então é importante vocês revisarem e não ficar apenas com o conteúdo que o professor passou em sala de aula. Ah, ele passou em sala de aula, ok, entendi. Você acha que você entendeu? Você acha que você já armazenou, mas depois de um dia, 2 dias, na outra semana, a gente já esqueceu de tudo. Mas como evitar esse esquecimento? Como evitar com que aquilo que você aprendeu em sala de aula, com toda a convicção, se perdeu? Você tem que basicamente revisar o seu conteúdo. E não é revisar apenas uma vez, é revisar 1, 2, 3 vezes se necessário, ou quantas vezes você precisar. Porque cada um tem uma maneira diferente de estudar. Tem gente que pega mais rápido, tem gente que demora um pouco mais. Então, para essas pessoas que demoram um pouco mais, é importante revisar mais ainda. Não é descartando aquela que pega muito fácil, não revisar. Todos os alunos têm que revisar o conteúdo. Todos os alunos têm que revisar o material estudado, pois assim você vai estar se aprimorando e estudando muito mais e absorvendo a maior parte do conhecimento que foi passado pelo professor. Outro ponto muito importante que os alunos sempre cometem é não procurar materiais didáticos. É simplesmente ficar com o que o professor falou em sala de aula. Gente, é importante vocês despertarem um senso crítico. O que seria o senso crítico? Não é você duvidar do professor, mas é você confirmar o que o professor falou em sala de aula. Sempre perguntem por referências bibliográficas. Sempre perguntem de onde é que veio aquela informação. Por quê? O que o professor falou ali para vocês, vocês obteve uma interpretação. Mas na hora que você for revisar o conteúdo, você pode interpretar de uma maneira mais abrangente e acabar entendendo muito melhor o que é que foi passado em sala de aula. Então é importante você tirar dúvida em um livro, aqui no Radiologando. Se vocês têm alguma dúvida, se vocês revisaram o conteúdo, vocês devem procurar outros tipos de meios para poder estudar. Ah, o professor passou algo em sala de aula. Professor, o senhor me indicaria algum livro para que eu pudesse estudar melhor esse conteúdo? O professor, ele vai te indicar o livro. Indicando o livro, você vai revisar o conteúdo. Revisando, você vai estar estudando e você vai estar procurando material.
Ah, eu vou lá no Radiologando, vou deixar uma pergunta para que ele possa me responder. Deixa aqui nos comentários, a gente vai te responder. E a gente também pode te dar opiniões, a gente também pode te indicar livros para que você possa entender melhor o conteúdo. Então, o terceiro ponto que o aluno mais comete é não buscar material. Gente, mais uma vez, para vocês que estão iniciando, para vocês que vão iniciar, é muito importante vocês buscarem materiais externos, buscar mais materiais para que possa lhe auxiliar a ter um entendimento melhor sobre o conteúdo que foi passado em sala de aula. Bom, pessoal, um tipo de erro que o aluno sempre comete também é ficar limitado aos exercícios que o professor passa em sala de aula. Gente, criem vocês mesmos os seus próprios exercícios, as suas próprias atividades. Por quê? Você fazendo isso, você vai estar revisando, você vai estar estudando e você vai estar elaborando questões na sua cabeça. Essas questões basicamente já vão estar resolvidas, mas você ainda assim tem que ir lá e responder. Então não fique apenas com o conhecimento, ou apenas com o exercício que o professor passa na sala de aula. Ah, o professor deu uma aula, você tirou suas dúvidas, você buscou o conteúdo, o professor deu o exercício com 10 questões. Faça você uma outra atividade com 20 questões. Pegue todo o conteúdo e vai destrinchando, vai dividindo cada tópico e crie atividades, crie exercícios. Exercícios, o próprio nome já diz. Você vai estar exercitando o seu cérebro, você vai estar exercitando o conhecimento que você adquiriu em sala de aula. Então, não fiquem limitados a apenas os exercícios que o professor passa em sala de aula. Faça você também o seu próprio exercício, a sua própria atividade. Outro erro muito comum cometido pelos alunos. Eu mesmo recebo muitos alunos durante as aulas e muitos deles não copiam o material. Eles simplesmente ficam observando. Não que isso seja errado, mas a mente humana, ela fixa melhor quando você escreve, quando você passa o que você está absorvendo para o papel. Não é dizendo que você não vai aprender, porque cada um tem uma metodologia diferente de aprendizado, é claro. Mas se você quiser aprimorar ainda mais e muito melhor, escreva tudo. Não é exatamente tudo. O professor deu um espirro, você espirrou. Não é assim. Você vai anotar os tópicos importantes, você vai anotar o que o professor está falando. Eita, tirou alguma dúvida de algum colega? Anote aquela dúvida, porque futuramente você pode ter essa mesma dúvida. E daí o professor já respondeu e você já anotou. Muitas pessoas que não copiam o material, que não copiam o que o professor está falando, que o professor está escrevendo, simplesmente ficam olhando, não é que ele não vai aprender, mas se ele tiver alguma dificuldade e ele tentar revisar, o que é que vai ter no caderno? Nada. Por quê? Ele não copiou. Então, para vocês que estão iniciando o curso ou para vocês que vão iniciar o curso, é muito importante você anotar tudo que o professor fala, tudo que o professor escreve, tudo que é comentado em sala de aula. Pois, se porventura, na hora que você for revisar, tiver alguma dúvida, eu tenho certeza que se você for buscar nas suas anotações, você vai encontrar todo o material referente à sua dúvida. Então, é um erro muito comum. E para evitar esse erro, anotem. Eu pensando aqui melhor, sempre eu pego os meus alunos meio um pouco nervoso durante a aplicação de prova. Isto porque é um erro muito comum que muita gente comete. Estudar em cima da hora. Gente, toda vez que você vai realizar uma prova, toda vez que você vai realizar um teste, você tem que ter estudado, você tem que ter revisado, você tem que ter tirado suas dúvidas. Se você deixar para fazer tudo isso em cima da hora, seu cérebro não vai conseguir absorver todo o conhecimento. Imagine que uma porta só passa uma pessoa por vez. A mesma coisa é o seu cérebro. Só vai entrar uma informação por vez. Imagine essa mesma porta tentar entrar 5 pessoas ao mesmo tempo. Não vai entrar. Ou se entrar, vai entrar de qualquer maneira. E na hora do teste, na hora da prova, você pode acabar se confundindo e acabar se perdendo no conteúdo. Por quê? Você deixou para estudar em cima da hora. Por isso é importante você revisar, você tirar dúvida, você comentar, você escrever, você buscar material. Porque você fazendo tudo isso, você vai estar exercitando. Se você faz isso, você já vai estar estudando para a prova. E não vai deixar para poder fazer tudo isso na mesma hora ou momentos antes da prova. Não façam isso, porque além de você correr um risco muito grande de se dar mal na prova, você não vai aprender nada. E como é que você vai se tornar um bom profissional se você não entendeu o conteúdo que o professor falou? Então, uma dica muito importante: não deixe para estudar em cima da hora, tá bom, pessoal? Bom, pessoal, este foi mais um vídeo do Radiologando. E claro, eu espero que vocês tenham gostado. Mas se você tem ainda alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que a equipe do Radiologando vai responder para vocês. Ou se vocês quiserem, podem ir lá também nas minhas redes sociais, @GorgiloProf, onde além de acompanhar o conteúdo a ser postado, você também poderá tirar todas as suas dúvidas e radiologar de pertinho comigo. Ok, pessoal? Até o próximo vídeo. Valeu!